O mais difícil num culto, sabe o que é? É Deus se manifestar no lugar. E quando a gente tem convicção que Ele está no ambiente, cara. Quando a gente tem convicção que Jesus está no ambiente, isso vale muito mais do que qualquer pregação, qualquer louvor, porque Ele já está. Tudo que a gente faz para Ele é para que essa presença se manifeste no ambiente. E a presença está no ambiente, a presença está na casa, amém? A presença de Jesus está aqui, então diga comigo, onde a presença de Jesus está? Tem liberdade, tem alegria, tem paz, tem amor e alguma coisa acontece. Eu quero profetizar na vida de vocês que alguma coisa essa semana vai acontecer na tua vida. Alguma coisa essa semana vai começar a acontecer na tua vida, o sobrenatural de Deus, amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus 5. Não, perdão, Lucas 6. Versículo 29. O tema da nossa pregação hoje vai ser: toda ação tem uma reação. Pode se assentar. Toda reação tem o quê? Quem estudou isso na escola? Toda ação tem uma reação. E durante a semana, nos connects que a gente fez, o Espírito Santo começou a me encorajar a falar de coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Dificilmente você vai ver o pastor Fábio em polêmica. Dificilmente você vai ver o pastor Fábio usando as redes sociais dele para gerar polêmica. A gente tem que gerar o reino, a gente tem que gerar a presença de Deus na vida das pessoas. E o Espírito Santo, ele me deu uma palavra que vai ser de grande valor para nossas vidas. Se você quer ser verdadeiro cristão, essa palavra hoje vai mexer com você, vai mexer comigo. Quando eu comecei a ler em casa, eu senti que Deus começou a mexer muito comigo a respeito disso. Porque se a ação do teu inimigo é te contrariar, é te deixar nervoso, é te deixar chateado, geralmente quando você recebe uma ação de alguma coisa que mexe com a tua paz, mexe com você, automaticamente qual vai ser a sua reação? Revidar. Você estava ali quietinho na tua casa, você abriu o WhatsApp, aí vem aquela seta que voa durante o dia. Já viu essa seta que voa de dia? Tu acorda assim. De manhã tem duas coisas: ou alegria, ou seta que voa de dia. Só que você tem que acordar já ligado. Ou você abraça a alegria e já se blinda ali, ou se você ficar vulnerável, você já vai ter ali durante o dia essa setinha que voa durante o dia para te acertar. E vamos dizer que a ação do inimigo foi tirar a tua paz. A ação do inimigo foi te deixar indignado. Quantos aqui já ficaram indignados com coisas que às vezes você assiste no Instagram? Levanta a mão assim. Você olha assim, né? Nossa, mas como é que estão querendo fazer um negócio desse com as nossas crianças? Nossa, como é que o governo faz um negócio desse? Coisa que deixa as pessoas o quê? Indignadas. Indignadas. E quando você fica indignado, é sinal que uma ação veio sobre a tua vida. E muitas das vezes os crentes, pelo fato de estar indignado, ele vai reagir. Ele vai reagir. Só que muitos crentes nesse tempo não têm andado no Espírito. Muitos crentes nesse tempo, muitas pessoas que se julgam cristão, muitas pessoas que se julgam igreja, têm reagido não pelo Espírito, mas têm reagido por causa da indignação.
E tudo que te leva à indignação, muitas das vezes é a alma. Tudo que te leva à indignação, muitas das vezes é aquele sentimento que não é produtivo ao próximo. Muitas das vezes é um sentimento de indignação. Só que Jesus, quando a gente começa a ler essa palavra, que ele fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Quando a gente começa a fazer isso, vira uma chave na nossa vida. Porque, como foi falado lá na física, toda ação ela tem uma reação. Mas no reino de Deus é diferente isso, tá? Eu poderia muito bem falar para você assim, ó, vamos dar glória aqui nesse lugar, porque a glória de Deus vai encher. Toda ação tem uma reação. Fiz muito isso na hora do louvor. Só que a reação que a igreja tem que ter não é uma reação carnal, não é uma reação na alma, não é uma reação por indignação. A reação que a igreja tem que ter é uma reação no Espírito. E se você for ler, vê aí, versículo 29, 6, 29, diz o quê? Ao que te ferir numa face, o que você vai fazer? Oferece-lhe também a outra. O que te ferir na face, Jesus manda você fazer o quê? Agora, olhando para os nossos dias de hoje, com tanta indignação que a gente vê, com tanta coisa que a gente vê, a gente está fazendo isso? Ou a gente tem sempre buscado uma forma de falar, uma forma de agredir, uma forma de entrar numa treta, desculpa falar assim, mas uma treta. Pastor, mas tu está falando para a gente ser omisso? Está a maior guerra lá fora. Daqui a pouco vão começar a perseguir a igreja. A gente tem que ser omisso, a gente tem que ficar parado e deixar as coisas acontecer? Aí deixa eu te falar uma coisa. Se você for pegar a história da igreja, lá atrás, ela foi perseguida. Para a gente ter o evangelho que a gente tem hoje aqui, a palavra de Deus que a gente tem hoje aqui, alguém lá atrás foi perseguido? Ele teve medo disso? Mas ele fez o que era para ser feito. Mas muitas coisas que esses homens fizeram, teve gente que morreu, teve gente que foi jogado em lugares que tinha só leões e eles devoraram vários cristãos. Teve muita gente, teve muito sangue para a gente ter o que a gente tem hoje aqui. Porém, Jesus, ele vem e ele oferece a sua própria vida, ele oferece o seu próprio sangue para que eu e você continuasse essa jornada. Só que essa jornada, quando eu falo dessa jornada, eu não falo de uma jornada na alma. Quando você ficar indignado, por favor, não vai para as redes sociais soltar essa indignação ali nas redes sociais. Vai para o joelho orar. Vai, Senhor, eu estou indignado com isso, eu estou perplexo com isso. Não estou aguentando ver isso. Agora, se você vai para as redes sociais para falar da tua indignação, Deus não precisa de advogado, não precisa. Deus não precisa de juiz, Ele é o próprio juiz. Só que às vezes a gente quer ser os advogados do Senhor. Às vezes a gente quer ser aquele que, não, porque está escrito que está... Deus, Ele quer que você ande no Espírito. As pessoas aí fora estão precisando de crente que manifeste a presença do Senhor através do Espírito Santo. Quando você fala de ser cristão, Jesus, ele foi para o Pai, não foi? Só que ele falou o que para a gente? Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, ele vai te guiar pelo caminho de toda a verdade. Está em João 16, versículo 13. Ele vai te guiar pelo caminho de toda a verdade. Então, se você é um cristão, se aceitou Jesus, qual é o próximo passo que você tem que ter? Quem é a referência para você seguir? Jesus, ele não está aqui mais. Quem que ele falou que ia ficar aqui nesse lugar para eu e você seguirmos? Espírito Santo, diga comigo. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Então diga comigo. Jesus, acordar vocês aí. Jesus falou que a referência que eu e você devemos seguir se chama Espírito Santo. A referência que eu e você devemos seguir se chama Espírito Santo.
Espírito Santo está acima do pastor Fábio. O Espírito Santo está acima do Silas Malafaia. O Espírito Santo está acima de Renê Terranova. O Espírito Santo está acima de qualquer liderança espiritual que existe hoje. Porque é Ele que inspira também essas lideranças. Só que muitas das vezes, pelo fato de a gente ver uma pessoa que é um ícone, uma liderança, uma autoridade, e às vezes expressando coisas da alma nas redes sociais, você acaba achando que pelo fato dele exercer um certo grau de autoridade, ele está acima do grau de autoridade do Espírito Santo. E muitas das vezes as pessoas, pelo fato de ver uma pessoa num nível altíssimo, ela acaba replicando o que foi falado nas redes sociais. E eu quero liberar uma palavra para vocês, porque eu sinto que vai girar essa chave aqui nesse lugar. Você sabe por quê o homossexual, você sabe por quê outras pessoas não vêm para a casa do Senhor? Você acha que eles não querem ter um verdadeiro encontro com o Senhor, uma verdadeira transformação de vida com o Senhor? Vocês acham que eles não querem isso, não? Quem acha que eles querem uma transformação na vida deles? Eu acredito que essas pessoas, eles têm um vazio muito grande dentro deles. E esse vazio, quem vai preencher é quem? É a presença do Espírito Santo. Só que hoje, cara, são muitas pessoas falando ao mesmo tempo, são muitas informações ao mesmo tempo, e é muito mais fácil a gente pegar as informações que a gente recebe no nosso Instagram, no YouTube, na televisão, do que dobrar o nosso joelho e saber qual é a informação que eu preciso ter para conduzir a minha vida da melhor forma possível e servir as pessoas da melhor forma possível. Porque isso dá trabalho. Quantos aqui têm o hábito de fazer devocional todos os dias? De verdade. Luana, César. É bom. Você cresce, né? Se amadurece. Quantos aqui usam o seu celular todos os dias para ver a notícia? É quase impossível hoje. Acho que se der uma pane geral aí, acabar a internet, acho que o povo fica até desorientado, porque a gente ficou viciado nesse negócio. Mas, aonde tu está querendo chegar com isso, pastor Fábio? Aonde o senhor está querendo chegar com essa palavra? A ação, ela pode vir, mas a sua reação tem que ser no Espírito. Jesus, ele veio para quem? Para os cansados, para os oprimidos, para os sobrecarregados. Se você está sentindo que o teu fardo está leve, se você está sentindo que houve uma libertação na tua vida, glória a Deus pela tua vida. Você está habilitado a trazer um cansado, a trazer um oprimido para dentro da casa do Senhor. Porque de que vale eu ficar vindo para o culto, se eu já sei que eu sou liberto, se eu já sei que eu estou vivendo uma vida tranquila, e se eu não faço discípulos, se eu não me preocupo com o meu próximo, se eu só ajudo quem eu quero? A gente vai continuar lendo aqui, vamos lá. Versículo 29, vamos ler. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Segue. Se tiver, eu vou aqui. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu. Não lhe torneis a pedir. Vai seguindo. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Vai. E se fizeste bens aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão,
e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Pegaram aí? A gente está crescendo como comunidade, como família. Mas a gente tem que entender uma coisa. A gente pode se ajudar como família, mas a gente tem que ter aquela preocupação com aquele que talvez não está vivendo a mesma vida que você. A maioria das coisas que eu vejo na internet é você tem que estar perto de quem está bem. E é muito bom estar perto de quem está bem. Mas o cara que está mal, você vê Jesus falando isso? Se a gente é seguidor de Jesus, cara, aí vira a chave toda, muda tudo. O Evangelho não é um clube social onde é só... Não, eu acredito num processo de libertação, as pessoas começam a ficar saudáveis, começam a ficar equilibradas, mas a gente tem que continuar reproduzindo isso na vida de outras pessoas, senão a gente perde o foco daquilo que é o Evangelho de Deus, daquilo que Jesus tem para nossas vidas. E aí acaba que você está tendo uma ação baseada em coisas que vai te dar retorno. Eu vou ter uma ação baseada naquilo que vai me fazer bem. Vou ter uma ação para quem é bom comigo, pô. Quem vacilou comigo, não, é só uma vez. Quantos já falaram isso? Só uma vez. Se errar comigo, meu irmão, nunca mais. Pô, pastor, chatão esse papo aí que você está falando. Mas eu estou falando, se você quer ser um seguidor de Cristo, e isso daí, cara, quando a gente começa a orar pelos nossos inimigos, é ruim pra caramba. Mas as suas ações não vão ser baseadas na alma, na carne, as suas ações vão ser baseadas no Espírito, é onde você coloca o Espírito em primeiro lugar. E quando o Espírito Santo está alimentado ali em primeiro lugar, a alma, o corpo, vai ser conduzido pelo Espírito Santo. E você vai aprender muito sobre misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, o que aconteceria conosco? Totalmente. Jesus aqui, Ele está nos ensinando a ter o quê? Misericórdia. Jesus ali, Ele está nos ensinando a aprender o significado dessa palavra, misericórdia. E uma igreja que tem misericórdia, uma comunidade onde as pessoas têm misericórdia um do outro, no final da história, é chamado de filho do Altíssimo. Porque Jesus, Ele fez isso. Ele merecia aquela cruz? Ele merecia tomar chicotada? As pessoas que escolheram Barrabás, em vez de escolher ele, merecia? As pessoas que estão lá fora hoje, talvez estão até falando contra a igreja. Eu vi um vídeo esses dias, um movimento na frente da igreja, os homens tirando a roupa na frente da igreja, fazendo um monte de coisa assim. Mas eles merecem Jesus? Merece. Só que isso dá indignação na gente, ao ponto da gente querer explodir, ao ponto da gente querer fazer igual Pedro fez, quando os soldados tentaram levar Jesus e ir lá e cortar a orelha do cara. E aí Jesus, o que faz? Jesus vai lá, pega a orelha, cola a orelha do homem e fala: filhote, não faz isso não. Porque a reação de Pedro ali era de alma. Ele estava indignado porque ele andou com Jesus, viu que Jesus era um homem bom, viu que Jesus, ele curou muita gente, libertou muita gente, e as pessoas estavam querendo prender ele. Automaticamente a ação dele ia ser o quê? Partir para dentro. Mas como igreja, e isso eu falo com muito temor, às vezes você fala: não, eu não preciso engolir esse sapo, eu não preciso passar por isso, não foi eu que plantei isso. Mas quando você olha para Jesus, se você quiser ser cristão, é isso aí. Jesus fala: não. E outra coisa, a gente não pode perder tempo em discutir com tolo. Eu falo isso direto, converso muito isso com a minha esposa também, que ela já é mais sanguínea, mais agitada. Mas a gente não pode ficar discutindo com tolo, porque biblicamente falando também, tu vai perder tempo. Quem anda em espírito, via Jesus discutindo com os fariseus? Os caras prenderam Jesus e começou ali: você não é filho de Deus? Sai daí agora. Você é filho de Deus?
Ele, tu dizes. Então ele já não dava brecha para um bate-papo que não vai levar em nada. Sabe o que está acontecendo hoje? As redes sociais soltam lá tudo que eles querem soltar. Aí um monte de crente, em vez de estar orando, está lá, vendo o Instagram, vendo um monte de notícia. Aí começa a ficar inflamado com aquilo. E ele está ali, ó, montando a armadilha, montando o cenário, porque o tolo, o que o tolo quer? O tolo quer ver o teu pior. O que o Silas Malafaia fala está errado? Não, ele está indignado pelas coisas que estão fazendo. Mas ele está dentro do cenário dos caras ali. O que o André Valadão falou, ele está errado? Eu não assisti tudo. Na verdade, eu nem assisti, só aquele pedaço que soltaram nas redes sociais. Mas acredito que ele estava indignado. Mas o cenário está montado. As pessoas não querem ouvir mais teorias. As pessoas não querem ouvir. Já estão assim com o ouvido tampado. E a única pessoa que pode entrar nesses ouvidos que estão tampados, nesses corações que estão como coração de pedra, é a presença do Espírito Santo. E a igreja, ela ficou muito boa na performance, mas ela ficou muito ruim na presença. Ela ficou muito ruim em apresentar, de fato, essa presença chamada Espírito Santo, que tem que estar sobre a nossa vida. Quando você vai lá para o livro de Isaías, ele fala o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando o Espírito do Senhor está sobre você, se você é uma pessoa cheia do Espírito, só o fato de você fazer isso aqui, ó, não é você, mas é o Espírito que está sobre você, já começa a mexer com a pessoa, já começa a passar aquela energia para aquela pessoa. Quantos já viram pessoas que às vezes não sabem nem falar muito? Eu vivi isso vendo a minha avó no círculo de oração, quando ela reunia com as irmãzinhas lá. As mulheres não eram muito estudadas não, mas elas tinham muita presença de Deus. Que quando as pessoas que estavam vivendo uma vida toda errada passavam na frente da porta ali, queria até sair fora, porque as velhinhas eram raio-x. O Espírito de Deus estava sobre elas e eles tinham temor. E as pessoas têm temor de quem tem o Espírito de Deus sobre eles. Agora, a pessoa que não tem isso e tem só técnica, tem só oratória, tem só estudo, tudo isso é vaidade. Se você começar a estudar algo, fala, Espírito Santo, para que eu estou estudando isso? Isso é para quê? Sabe por quê? Isso pode sabotar lá na frente. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas ele não sabe para que vai usar aquilo. E existem momentos que você tem que buscar mais essa presença. É essa presença que vai fazer você sentar em mesas, que você vai ouvir, e ele vai falar, você não vai falar nada. Você vai sair daquela mesa até indignado, cheio de vontade de falar, mas você vai ouvir. Você vai ouvir tudo que estão falando ali. Só que tem crente que às vezes a reação dele já é logo, vrau, arrebentar com todo mundo. Mostrar o que ele sabe. Não posso ficar ouvindo, eu sei isso, eu estudei isso. Mas quem convence é o Espírito, cara. É o seu ego, é a sua vaidade que está querendo transbordar na vida das pessoas. E a igreja que vai fazer a diferença nesse tempo é uma igreja que tem a presença do Espírito Santo nesse nível. Nesse nível. Você não vai ter problema nenhum se no teu trabalho, teu amigo, ele tem algum problema. Se ele tem alguma coisa que ele não segue ali dentro dos princípios da Bíblia. Mas você vai olhar para ele com um olhar de amor. Sabe por que essas pessoas não vêm para a igreja? Ele já chega aqui, cara. A gente se tornou tão religioso, ao ponto de o nosso olhar já fulmina a pessoa. O nosso olhar já expulsa a pessoa. O nosso olhar já faz com que a pessoa se sinta constrangida. Imagina Jesus olhando para a gente, se ele olhasse igual a gente olha para as pessoas. Em Romanos, quando Paulo começa a falar, ele começa a falar do judeu, depois ele fala do homem bom, um homem que é justo, né? Judeu, tem um homem justo e tem um homem mau. Só que ele fala que todos, nenhum deles, todos pecaram. Todos pecaram. Às vezes o cara é um cara bom e ele se apega àquilo ali.
se não for a presença de Deus na nossa vida, o sangue dele nos justificando, a gente não era nada. O judeu sabia a lei todinha, mas não praticava. Então ele só tinha o que sobre os ombros dele? Jugo, peso. Porque se você quer seguir a lei, Jesus ele veio porque ninguém conseguia cumprir a lei na risca, era sempre um peso. Então ele veio assim para tirar esse peso dos seus ombros. E às vezes a gente quer julgar, a gente quer apontar. Eu tenho não sei quantos anos de crente, como é que fulano vem para a igreja assim, que pode ser uma má referência para os nossos filhos. Eles vão ser má referência para os nossos filhos se a gente não agir no espírito com essas pessoas agora. Se a gente não agir com amor com essas pessoas agora. A gente tem que ficar com medo de nada não. Deus está no controle das coisas, meu irmão. Deus nunca perdeu o controle. E Ele está permitindo espalhar toda essa iniquidade, todo esse pecado que você está vendo aí. Sabe por quê? Porque a igreja se apegou à técnica. A igreja se apegou à oratória, se apegou no saber. Saber é muito bom, mas é muito bom quando o saber vem do Espírito Santo. Salomão pediu sabedoria a quem? A Deus. É muito diferente, é muito diferente. E às vezes, o fato de você andar no Espírito, vai ter alguns que vão até achar você ingênuo, bobo. É porque tem hora que você sabe o que você tem que falar ali, mas se você falar naquela hora errada, vai sair da alma. E Deus quer que saia do Espírito. E às vezes Ele não quer nem que saia nada, Ele quer que você continue a tua caminhada sem entrar nessas tretas. Diga comigo, eu não vou entrar em treta. Não vou entrar nesses negócios. Use as suas redes sociais para liberar palavras, semente que vai transformar a vida das pessoas. No dia do juízo final, todo mundo vai ter que dar conta das coisas. E por que você acha que, apontando teu irmão, você está querendo antecipar o quê? Você pode ter ganhado muitas pessoas, mas chegar no último dia, você falhar, você fica. Diferente do outro que estava do lado da cruz com Jesus lá, que ele era um ladrão, mas ele creu em Jesus. Então não tem lógica, a reação no mundo espiritual é diferentíssima da nossa reação do nosso mundo natural. É muito diferente. É como se fosse um mundo invertido, né? É muito diferente. Então se alguém te bateu, Jesus fala, dá outra face. Você tem disposição para isso? Você tem coragem de fazer um negócio desse? Isso é omissão? Não, isso é entender que a minha justiça quem faz é o Senhor. E se Ele está falando para eu fazer isso, foi isso que Ele fez. Ninguém foi lá e pegou Jesus, Ele se entregou. Ele se ofereceu. Aí os crentes ficam tudo naquela neurose. Porque agora vão perseguir a gente. Daqui a pouco a gente não vai poder fazer culto da forma que a gente fazia. E aí, volta para casa. Mas eu falo uma coisa. Fizeram isso lá atrás. Parou a igreja? Jogaram um monte de gente lá no Coliseu. Parou a igreja? Não para a igreja. Não para a igreja. Porque a igreja está firmada no Senhor. No Senhor. No Senhor Todo-Poderoso. Então diga comigo, as minhas reações vão ser no Espírito. Não vão ser na alma. E se a gente pegar isso para a nossa vida, até dentro da nossa casa, o ambiente muda. Sabe? Quantos aqui, às vezes, tem conflito em casa, com a esposa, com o filho? Até isso daí ajuda o ambiente dentro de casa. Porque o Espírito Santo ele vai te dar mansidão, sabedoria, para lidar com essas situações. Eu estou falando isso, gente, para vocês não terem medo. Estou falando para você trazer já de cara para a igreja não, mas faça um connect na tua casa. Chama aquela pessoa que está vivendo na droga, que está vivendo no vício, que está vivendo uma vida toda arrebentada. E se for o caso, a gente faz até diferente do que a gente faz aqui dentro. Mas a gente vai fazer jejum. A gente vai buscar para que nesse dia a presença do Senhor esteja sobre a nossa vida.
Confesso para você, vai ter momento talvez que a gente nem vai falar muito de coisa religiosa, não. Mas só o fato dele estar sentado aonde tem alguém que carrega a presença de Deus já muda, já transforma. E eles vão começar a falar: nossa, esse pastor é diferente. Nossa, aquele baixista lá é diferente. Nossa, o pastor César, cara, pô, ele não me olhou com um olhar de acusação, não me olhou com um olhar de condenação. Ele vai até começar a perguntar: essa igreja tu é o quê? Qual o movimento lá da tua igreja? É Assembleia? É Batista? É Avivada? É o quê? É do fogo? As pessoas vão começar a falar isso. E a gente tem que saber fazer o quê, gente? Tem muita gente lá fora que não vem para a igreja porque acha a gente chato, acha a gente bizarro, acha que a gente não é feliz, acha que a gente... Meu irmão, na presença de Deus a gente tem uma alegria tão grande, que o cenário pode estar até ruim, mas você está sorrindo. O cenário pode estar difícil, mas você tem uma alegria que é a alegria da salvação. A alegria da salvação é algo que vai muito além das adversidades daqui de baixo, porque você sabe que você não é daqui, você está aqui de passagem. Mas a gente tem que contagiar, a nossa reação pro mundo tem que ser com amor. A nossa reação nessa geografia tem que ser com amor. Pastor Fábio, mas a gente tem que estar preparado. E o que eu vou falar para vocês agora é que a igreja, em muitas áreas, ela não está preparada para lidar com as pessoas. Por isso que é muito mais fácil você criar um cenário, você criar uma narrativa e se blindar ali, porque você não tem um remédio para curar. E a minha oração nesse tempo tem sido, sabe qual? Senhor, qual é a dor dessa geografia? Fala para mim qual é a dor dessa geografia. O trabalho da igreja é curar a dor das pessoas, dessa geografia. Hoje eu tive o privilégio de estar com um amigo lá no condomínio, estava na piscina, olhando a Heleninha, e ele começou a conversar comigo. E ele falou que fazia connect lá no condomínio, logo assim ele foi um dos primeiros moradores lá do condomínio. Eu falei, fui um dos primeiros moradores aqui. No início, pastor, lá no GarageBand ficava lotado. Eu estava assim, animadão com a igreja tal, que eu estava frequentando, e era lotado. Só que tinha um síndico aqui, que ele era do outro lado, e ele começou a bater, começou a falar que estava atrapalhando muito, começou a incomodar ao ponto de acabar. Eu falei, é mesmo, rapaz? Sim, pastor. E eu quero falar uma outra coisa para o senhor. Aí ele já começou a me dar a resposta daquilo que eu pedi ao Senhor. Qual é a dor, Senhor, dessa geografia? Você sabia que aqui no condomínio já teve 6 suicídios? Eu falei, que isso, Vaz? Tomei até aquele susto assim. Falei, que isso, rapaz? Já teve 6, pastor. E as pessoas aqui nessa região, quando você pede a Deus, Deus te dá, tá? O cara me deu o relatório todo. As pessoas aqui nessa região, ou é área sentimental, ou é área financeira. Teve uma mulher que deu um tiro na cabeça na frente da filha. E eu fiquei, aí teve um adolescente, que pulou de não sei de onde. E aquilo ali começou a me deixar assim, meu Deus do céu, apavorado. Apavorado. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou, você não me pediu para saber qual é a dor das pessoas dessa geografia? Se a gente pedir, Deus dá. Só que agora não basta saber a dor. A gente tem que buscar o remédio. Porque a igreja que começa a curar as pessoas, essas próprias pessoas vão ajudar a curar outras pessoas. Só que se a gente ficar naquele nosso mundinho, a gente não vai chegar nessas pessoas. A gente vai ficar cheio de pessoas saradas dentro da igreja, gritando aleluia, glória a Deus, aquele culto bonito, legal, mas Jesus volta e bobear a gente fica. No momento que você entendeu que você está liberto, no momento que você entendeu que você está apto a servir, faça isso. O mais rápido que você puder, porque essa é a nossa missão aqui. Vai ter gente que a gente vai curar sem trazer aqui para dentro, vai ser na tua casa. Vai ter gente que a gente vai libertar, que não vai ser aqui dentro, talvez vai ser num retiro. Mas a gente tem que ter estratégia e sensibilidade no espírito para fazer essas coisas. Tem gente que não acredita, cara, que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode salvar aquele amigo. Quantos tem amigos aqui que falam assim, eu não acredito em Deus? Levanta a tua mão aí.
Ó, Tem gente que não acredita em Deus. Mas quando o negócio aperta, pode ter certeza que ele vai recorrer. Mas a gente não vai precisar esperar apertar. Sabe por que tem gente que não acredita em Deus? Por causa da narrativa que os nossos líderes, que esses homens entraram e a reação deles foi tão pesada, que o tolo, ele cria o cenário. Ele não quer te ouvir, mas ele quer, no final de tudo aquilo que você falou, que às vezes tem até razão, falar para você assim, ó: cadê o amor? Olha o ódio que o cara está falando. Olha como ele está fazendo, que é assim que o tolo faz. Por isso você não pode bater boca com o tolo, porque o tolo não quer te ouvir, César. O tolo quer ouvir o teu piole. E quando você está indignado, você vai, blá. Imagina, você está certo com teu filho vacilou contigo. Você falou para ele não fazer aquilo, ele vai lá e faz. Aí você vai chegando ali, bufando. Só que aí você fala um negócio. Eu falei que não era para fazer assim. Às vezes no tom, você está falando tudo certo, como pai. Mas às vezes o tom já deixa a mulher já assim, já deixa as outras crianças já assim, e já começam a olhar para você, parece que é você que está errado. Agora, se a gente corrige no Espírito, nunca que o Espírito de Deus vai deixar passar uma outra impressão a não ser da presença dele na tua vida. E a presença dele é de equilíbrio. A presença dele é de equilíbrio. Então a gente precisa urgentemente começar a ter coragem de chegar nessas pessoas. Semana agora eu tive o privilégio de visitar a Camila, tive o privilégio de visitar a Núbia, o William, ele não veio hoje com a esposa, mas tive o privilégio também de estar com eles. E cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história totalmente diferente da outra. Pastor, você vai ter chave para todas as pessoas? Eu não tenho chave nenhuma, mas o Espírito Santo tem. Teve momentos ali que a gente começou a orar, que eu fiquei até assim, meu Deus, por que eu vou falar um negócio desse? Para que o senhor está me mandando falar um negócio desse? Nunca vi essa garota na minha vida, eu vou falar que essa menina vai para a Disney, vai fazer o que na Disney? Às vezes Deus faz um negócio desse, né? Você vai para tal lugar, aí tu só vai entender quando a pessoa começa a compartilhar contigo, olha, tem uma irmã que mora assim, assado, lá naquele lugar, tal. Aí tu começa a entender o que Deus está mandando você falar. Vai ter gente que você vai começar a orar que você não vai entender muito assim de cara, mas logo em seguida você já vai ter a resposta daquilo que Deus mandou você fazer. A gente só precisa ser obediente e praticar isso. Isso é uma prática. Enquanto a gente não praticar, a gente vai ter medo de falar o que Deus manda, de orar pelas pessoas, de convidar aquela pessoa, e ela, será que ela vai me achar careta se eu chamar ela para vir na igreja? Será que ela vai ficar constrangida se eu fizer um culto lá em casa? Vai nada. Desafio vocês, faz e chama para você ver. Faz e chama para você ver. A única pessoa que não gosta da presença é o diabo. E sabe o que acontece? Quando ele chega no ambiente que tem a presença, é ele que sai fora. Ele que pula fora. Só que aí ele pula fora e o corpo fica. Aí o corpo fica habilitado para receber quem? O Espírito Santo, pô. Então, se estão fazendo alguma coisa contra a igreja, vamos intensificar a nossa oração. Se estão tentando fazer alguma coisa para alcançar os nossos filhos no futuro, vamos dobrar o nosso joelho e buscar o Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. É nas regiões celestiais que é a nossa batalha, que é a nossa luta. Sabe onde você pode dar um jab de direita? Sabe onde você pode usar a tua espada? É nas regiões espirituais, nas regiões espirituais que você tem que fazer essas coisas. Agora, no dia a dia, não. No dia a dia são pessoas, e se essas pessoas fazem parte da tua geografia, ela faz parte da tua história. Ah, mas eu não tenho tanto... Tu está vendo essa pessoa todo dia? Todo dia você se esbarra com essa pessoa, é porque ela faz parte da tua história. Às vezes uma palavra destrava. E às vezes a gente fica esperando também, né? Não, se fulano falar comigo, eu vou lá e falo com ele. Quem tem o Espírito sobre a vida
É Ele que chama. Foi Jesus que chamou os discípulos. Foi Jesus que escolheu. Foi Jesus que separou. Então vamos chamar, vamos liberar as coisas que Deus tem nos dado dentro da igreja, cara. Sabe por quê? Se a gente ficar culto e culto, recebendo palavra, o que acontece se você ficar comendo sem se exercitar? Você vai engordar, mano. Aí você está todo fitness aí, fazendo a malhação todo dia, de manhã, aquela corridinha, mas aí você está comendo na palavra, mas você não exercitar. Quando eu falo exercitar, o exercício dentro do reino não é ler a palavra é o alimento. O exercício dentro do reino é você se movimentar em lugares que às vezes você não queria ir, porque às vezes malhar, lá no prédio tem uma academia. Tem dia que eu olho assim e falo, hoje eu não quero não, hoje não dá não. Mas é ir em lugares que às vezes você não quer ir, é se movimentar em pessoas que às vezes você não quer ter relacionamento. Só que cada caminhadinha que você dá, cada lugar que você vai ficando o quê? Espiritualmente saradinho também. E é muito bom quando está alinhado o espírito, a alma e o corpo. Se a gente conseguir alinhar os três, vou te falar uma coisa, hein? Vocês vão incomodar muito o inferno aqui. Vocês vão transformar muitas vidas aqui. Vocês vão ganhar muitas pessoas para Jesus aqui. Então esse momento está sendo um momento da gente comer da palavra. Terça-feira a galera está vindo, mas a gente vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que começar a se exercitar. Eu lembro que semana passada teve um dia que estava frio. Falei até com o pastor César, tem que fazer uma visita, e não era uma visita cedo, sabe? Era uma visita já, tipo assim, 8h30 da noite. Aquela chuvinha fininha. E eu não tenho babá, não tenho empregada, tipo assim, quando vai a comitiva toda, entendeu? Todo mundo. Porque assim, quando é família, principalmente, às vezes parece que a gente sacrifica muito, né? A família, a correr. Mas quando é família, é diferente. Uma coisa é eu ir só fazer uma visita para o Davis. Vamos dizer que o Davis não fosse casado. Renato, não precisa ir, deixa comigo. Outra coisa é quando é família. Porque às vezes Deus vai me dar coisas para falar diretamente com o esposo, e Deus vai dar diretamente para a Renata falar com a esposa. E as crianças, elas já vão ali, ó, fazendo a amizade para o futuro, se conhecendo, brincando. Só que nesse dia eu estava assim, falei, meu Deus do céu. Estava um frio, estava aquele ventinho fininho. E a Renata, amor, eu posso ficar? Eu falei, olha, poder, você pode tudo, você tem liberdade para fazer o que você tem que fazer. Mas a gente tem que se movimentar. Toda pessoa que manda mensagem para a gente, pode me visitar, é como se fosse uma pessoa. Pensa numa pessoa que está enferma, precisando de um médico. Se o médico não for, o que acontece? Pode piorar o quadro e a pessoa pode morrer. Então a gente entendeu que essa geografia ela tem uma dor. E esses movimentos que a gente faz, nenhum deles é em vão. Todos esses movimentos, ele tem um propósito, todo esse movimento, ele tem um propósito, e o propósito é levar amor a essas pessoas, levar paz a essas pessoas, esperança para essas pessoas. E lá fora está cheio de pessoas aguardando essa manifestação dos filhos de Deus. Lá fora está cheio de pessoas aguardando a igreja se levantar, não como um acusador, não como um apontador de pessoas, de pecado, não. Mas uma igreja que vai fazer assim, ó. Vem cá. Vem, vamos andar, vamos seguir. Sai dessa cama, sai dessa cadeira. Vamos se movimentar dentro do reino de Deus. Pode se sentar. É isso aí. É isso aí. Isso daí contagia, cara. Isso contagia. É muito bom quando a pessoa está num nível lá em cima, mas quando Deus fala assim, agora desce e resgata aquele lá e leva para o teu nível. Meu irmão, isso aí não tem preço. Não tem preço. Às vezes eu fico constrangido, tá? Tem uns discípulos aqui que eles são queridos de Deus, sabe? De às vezes, tipo assim, enxergar a necessidade de toda a casa de oração, de todas as coisas que a gente tem que fazer.
de chegar também e fazer assim, ó, eu estou nesse nível aqui, mas se eu tiver que descer aqui, não tem problema nenhum, pastor. E vai. E não tem problema nenhum, cara. Tu tá aqui e descer e levar para o nível. Foi isso que Jesus fez com a gente. Ele estava aqui, ó. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Se esvaziou de tudo. Para descer, se sacrificar por mim e por você. E depois fazer assim, ó. Agora vocês vão vir para morar comigo. Agora você vai ser uma pessoa de excelência. Agora você vai ser uma pessoa que vai dar orgulho para a tua família. Agora você vai ser uma pessoa que vai dar orgulho para as pessoas que estão à tua volta. É isso que a gente tem que fazer com essa sociedade. Essa é a nossa missão aqui nesse lugar. Essa é a missão da Palavra Viva aqui nesse lugar. De pegar pessoas que já perderam a esperança com a igreja, que já perderam a esperança em ouvir palavras, pregações. As pessoas não precisam mais de pregações. Elas precisam de atitude. Elas precisam de verdade. Ela precisa que você se movimente de verdade. Ela olha no teu olho e fala assim, cara, você se importou comigo. Pô, estou tão feliz pelo fato de te ver aqui, porque você se importou comigo. Isso vale muito mais do que pregação, cara. Pregar dentro do reino é a coisa mais fácil que tem. Fazer o que a gente faz aqui, dentro do reino, é a coisa mais fácil que tem. Mas o movimento que o Senhor quer que a gente faça também é daqui para fora. Alcance essas pessoas. Vocês estão pegando comigo aí? Então, agora eu vou entrar numa outra parada. Pedir o Senhor para tirar todo o trauma. Trauma de pessoas que te fizeram mal. Porque isso te bloqueia a se movimentar em direção a pessoas que falharam com vocês. Deus, Ele quer te tratar por completo. Você não vai viver com pendências com nada. Você não vai viver com pendências com pessoas nenhuma. Pendências na área sentimental nenhuma. Quando a gente começa a orar pelos nossos inimigos, as pendências com pessoas começam a cair. Quando a gente começa a orar por quem não merecia nem a nossa oração, na nossa forma de pensar humana, né? Nem merecia minha oração, nem merecia minha atenção, o meu tempo. Mas quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se posicionar como filho de Deus. E entender que foi isso que Jesus fez por nós. E entender que foi isso que Ele fez por nós. Então é assim que nós vamos nos levantar. É assim que nós vamos levantar outras pessoas. É assim que essa igreja vai começar a florescer nessa geografia. Orando um pelos outros, buscando a presença de Deus num nível mais profundo e tendo sensibilidade de olhar no olho das pessoas e falar, Deus mandou falar isso para você. Deus mandou pegar na tua mão, te ajudar nisso aqui. Deus mandou eu colar contigo, cara. Você não vai ficar mais nessa vida, vai ter pessoas que vai ser assim. Igual tu fez com o teu primo. Irmão, dá aquela chacoalhada, sabe? Porque a reação geralmente era, deixa pra lá. Mas não, vem cá. Acorda pra vida. Reage, cara. Tem essa brincadeira com o Ed. Reage. Às vezes a gente tem que dar uns gritos assim, ó, reage, meu. Para de ficar lamuriando, para de ficar reclamando da vida, para de botar a culpa nos outros. Reage. E esse reage, quando a gente fala reage, é o grito que o Espírito Santo dá no nosso ouvido, quando a gente começa a ouvir a voz dele. Filho, reage, porque eu estou aqui. Eu quero te usar, eu quero te movimentar, eu quero usar a tua vida de uma forma poderosa. Então reage aí. Catuca o teu irmão, fala para ele, reage aí, meu irmão. O Espírito Santo quer te usar. Reage, acorda. O Espírito Santo quer te usar de uma forma sobrenatural. Aleluia. Então quem é a pessoa, Senhor, que vai ser a primeira pessoa que eu vou ganhar para Jesus? Quem é a pessoa, Senhor, que o Senhor vai colocar no meu caminho para apresentar Jesus para elas? Quem é a pessoa? Eu vou deixar isso como missão para vocês. Quando eu falo isso, gente, entenda uma coisa. Eu sei que a gente está doido para ver essas cadeiras cheias, está doido para ver essas cadeiras tomadas de pessoas. Mas tudo isso vai ser consequência da tua malhação. Tudo isso vai ser consequência do teu movimento
tudo isso vai ser consequência daquilo que você começa a fazer na tua semana. Isso vai acontecer. Mas o que eu quero que você entenda é que todas as pessoas no seu raio de ação tem alguém que precisa de Jesus. Tem alguém que precisa de uma palavra. Tem alguém que precisa de uma palavra de vida eterna. E Deus quer usar a tua vida, a tua boca para liberar essas palavras na vida dessas pessoas. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus.